Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A prefeitura de uma determinada cidade decidiu aproveitar garrafas PET para montar uma árvore de Natal bem grande, bonita e de baixo custo, num formato triangular, cuja base terá 1024 garrafas e no topo apenas uma. O número de garrafas por fileira decresce da base para o topo conforme uma progressão geométrica de razão 1/2. Com base nessas informações e desconsiderando quaisquer outros adereços, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de garrafas PET necessário para a construção dessa árvore de Natal. Muito bem, embora a questão nos induza a observar o item, no caso, o desenho relacionado às garrafas PET, de baixo para cima, ou seja, da base para o topo, nada nos impede de observar do topo para a base. Se nós temos na base 1024 garrafas e formos subindo, nesse caso, como a razão da progressão geométrica é um meio, significa que na fileira anterior nós vamos ter 512, ou seja, vamos dividindo por 2. Agora, se nós observarmos, entre aspas, de cima para baixo, na primeira fileira nós vamos ter uma garrafa. Na segunda ela vai dobrar, 2 garrafas. Então, aqui, por uma opção do professor, nós vamos considerar a razão 2, ou seja, de cima para baixo. Ah, professor, mas eu prefiro fazer de baixo para cima. Ok, pode ser, sem problema nenhum. O resultado será absolutamente o mesmo. Eu escolhi a razão 2 apenas por uma questão de tentar facilitar os cálculos posteriores. Muito bem, aqui está sendo solicitado o total de garrafas PET utilizado, ou seja, o número de garrafas PET necessário. Bem, nós vamos precisar então somar os elementos da última fileira, da penúltima e assim sucessivamente. E com isso vamos ter envolvido a soma de n elementos de uma progressão geométrica. Nós vamos utilizar o seguinte modelo matemático que pode nos auxiliar nessa tarefa, que garante o seguinte: a n, que é o último elemento dessa sequência, que é uma progressão geométrica, vezes a razão, menos o primeiro termo, e tudo dividido por a razão menos 1. Ora, neste momento não nos interessa quantas fileiras nós vamos ter aqui constituindo esta árvore, mas nos interessa saber quem é o AN. O AN é o elemento, nesse caso o número, de garrafas da última fileira, ou seja, a N aqui é 1024. O A1 é o primeiro elemento, ou seja, vai ser representado pelo número 1. E a razão, bem, nós comentamos sobre ela no início da resolução da questão. Ela vai ser dada pelo número 2. Veja bem, nós vamos considerar a razão da progressão geométrica 1/2 se for de baixo para cima, se o nosso A1 for dado aqui por 1024 e o AN pelo número 1. Mas notem que nós estamos optando nesse cálculo por inverter a observação da árvore, ou seja, nós vamos considerar de cima para baixo. O primeiro elemento é 1 e ele vai dobrando linha após linha. Então, por isso substituímos a razão pelo número 2. E uma vez pré-estabelecido e entendido este quesito, vamos então substituir as informações pré-existentes. Nós temos a n, já destacamos, é 1024. Vezes a razão, também já sabemos que é 2. Menos o A1, que é o primeiro elemento, ou seja, é 1. Dividido pela razão, que nós dissemos que é 2, e menos 1. Continuando, Sn, então, vai ser dado por 1024 vezes 2 gerará 2048. Menos 1 sobre 2 menos 1 é 1. Então, Sn vai ser igual a 2048 menos 1 será 2047. Dividido por 1 é o próprio 2047. E com isso nós chegamos ao final do cálculo.
Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então, mais uma vez com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!